Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo, né? Acredito que, como todo estudante da Bíblia, você está aí com seu caderno, com a sua caneta, com as Sagradas Escrituras, né? Que é a nossa base, nosso fundamento. Quando estudamos qualquer matéria relacionada, vamos dizer, as doutrinas cristãs, com certeza a Bíblia ela é de uma importância vital para o nosso aprendizado, né? Afinal de contas, o objetivo aqui, o objetivo e a oportunidade que Deus nos dá para celebrarmos ao seu nome através do aprendizado da palavra, as Sagradas Escrituras é primordial. Então, seja muito bem-vindo, você que está só visitando o nosso estudo, mas você que está participando, você que é aluno, que Deus possa te abençoar de maneira maravilhosa, tá bom? Que Deus te guarde, te proteja e te dê, vamos dizer, te dê perseverança no estudo da Palavra de Deus, porque o estudo da Palavra de Deus é maravilhoso, mas por um motivo ou outro a gente vai colocando em segundo plano, não, você tem que separar o seu tempo, né? Faça o seu tempo para estudar, e com certeza você será muito abençoado com o estudo da Palavra do Senhor. Então sejam todos bem-vindos, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Os amados já estão cientes, a nossa doutrina o nosso estudo nesta noite é a doutrina do pecado, ou ramatiologia, né? Então, vamos orar, dando início à nossa ministração, nossa aula neste momento. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar em Tua presença, Senhor. Desta maneira, para continuarmos o estudo da Tua palavra, Pai. Abençoa o missionário João Batista, toma em Tuas mãos santas e poderosas. Abençoa o seminário, Pai. Abençoa os alunos, Senhor querido. Abençoa aqueles que se propõem a contribuir, a facilitar, Senhor, o aprendizado da Tua palavra, Pai. Assim, Senhor, seja conosco, Pai. Guarde-nos em tudo e proteja-nos em tudo nesta noite, nesta oportunidade, que possamos com muita alegria passarmos este tempo em Tua presença, aprendendo, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Como sempre, lemos um versículo da palavra do Senhor e nesta noite não pode ser diferente, né? Vamos para o nosso texto que está sempre nas nossas ministrações, que está lá em Romanos 3:23, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Imagine esse pecado, né, irmãos? Esse pecado que, meu Jesus Cristo, que tanto apavora, amedronta, né? E Spurgeon, ele dizia da seguinte maneira: pecado, que palavra breve, mas quem pode penetrar no seu profundo abismo com o pensamento? Nenhuma mente pode rastrear seu nascimento, nem o olho pode ver sua morte. Antes dos mundos nascerem, ele escalou os céus e arrastou os anjos para baixo. No primeiro amanhecer da vida, entrou no Éden e matou a inocência. Ele continua dizendo que não termina com o fim, né, dos nossos tempos. Ele sempre rola em seu curso cada vez mais profundo sobre a humanidade, né? Então, falar do pecado e falar de algo que vemos nas Sagradas Escrituras. Vamos analisar hoje o nosso problemas relacionado com a queda, né? A queda gerou problemas. A queda trouxe dificuldade para a humanidade.
né? E nós pretendemos elencar algumas destas dificuldades que foram geradas a partir da queda, né? A partir daquele rompimento, né? Entre Deus e o homem, né? Então, problemas relacionados com a queda. A liberdade do homem inclui necessariamente o poder de escolher ou recusar o bem e o mal, né? Tem havido dúvidas quanto ao homem ter escolhido o mal, sabendo que era mal. Mas não pode haver dúvida de que o homem pudesse, vamos dizer, tomar o mal pelo bem. Ainda que advertido a não pecar, o homem era alguém falível, portanto, sujeito ao pecado. Sujeito ao pecado. É o que nós compreendemos, tá certo? Não se pode negar que existem alguns problemas ligados ao relato da queda do homem, né? Vamos considerar, ou melhor, consideraremos as três principais, né? Até que este sugere. Como pôde um ser santo cair? Já discutimos quando falamos da queda dos anjos, né? Vamos considerar isso mais um pouco aqui. Shedd diz: o primeiro pecado de Adão foi duplo: A, interno, e B, externo. A parte interna foi a origem e o começo de uma inclinação errônea. A parte externa foi o exercício de uma volição, ou seja, de um desejo, de uma vontade, de uma escolha errada, induzida por uma inclinação errada, né? Adão, ele primeiro se inclinou para seu próprio ego. Para seu próprio ego. Sim, como a finalidade última, ao invés de para Deus. Ele se tornou idólatra, né? É o que vemos. Romanos 1:25, esse texto é maravilhoso, e vai nos dizer o seguinte, olha o que nos diz Romanos 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Vejam só. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. É uma expressão que indica o conceito pagão de divindade. Ou seja, ali reduzida a meros ídolos. Isso refere principalmente ao versículo 23 desse texto que estamos lendo de Romanos 1:23, né, que fala da imundícia espiritual e sexual. Mas continuando neste versículo de Romanos 1:25, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O homem, né? O homem que adora, inclusive, a criação de suas próprias mãos, significando adorar algo menor do que a si mesmo. Vejam só a que ponto chegaram, né? Preste bem atenção a que ponto a queda foi afetando, né? Você vê o homem que adora inclusive a criação de suas próprias mãos, significa adorar algo menor que a si mesmo, não reconhecendo a sua grandeza, né? E desprezando a grandeza do Deus Todo-Poderoso, o qual é bendito, concluindo o versículo, né? Adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Observe que a palavra é bendito, porque se refere ao que efetua a bênção, neste caso, o nosso Senhor. Né? É o que o versículo aqui de Romanos quer nos ensinar. Né? E daí, para gratificar esta nova inclinação, ele estendeu a sua mão e comeu do fruto proibido. Né? Já estava inclinado, né? E agora,
para gratificar, para premiar esta nova inclinação, ele estendeu a sua mão e comeu do fruto proibido, gerando. A parte interna do primeiro pecado de Adão foi o principal. Nós podemos perceber, né? Foi o princípio, o verdadeiro começo do pecado no homem. Foi a origem, o princípio ali das coisas, né? Ou seja, a partir do nada, de uma disposição pecaminosa da vontade do homem. Né? É o que vemos. Não havia qualquer disposição anterior para induzi-la ou produzi-la. Né? Esta disposição para buscar o pecado, para começar a sua rebelião contra o Senhor Deus. O pecado original, né? Esta explicação, embora considere o pecado de Adão como o pecado original da raça humana, não mostra como a disposição pecaminosa encontrou um lugar na natureza de Adão. Podemos ter certeza que Deus não colocou motivo diante de Adão que o levassem a pecar. Isto farei de Deus o responsável. E absolveria, logicamente, o homem. Tampouco removeu Deus do homem sua graça sustentadora, pois neste caso ele seria responsável da mesma forma. Nem é suficiente dizer, né, como alguns dizem, que o poder da escolha com o qual Deus havia dotado Adão levaria inevitavelmente a este resultado. Pois, como diz Strong, o simples poder da escolha não explica o fato de uma escolha errada. Não podemos dizer como foi que a primeira emoção má brotou na alma de um ser santo. Mas uma coisa é certa. Mas conhecemos o fato de que isso aconteceu. Não temos como ir buscar realmente, como diz Spurgeon, penetrar no mais íntimo e saber dos primeiros detalhes. Mas conhecemos o fato de que isso realmente aconteceu. Né? O homem pecou. A única explicação satisfatória é de que o homem caiu por um ato livre de revolta contra Deus. Como diz Strong. O pecado se originou em um livre ato de revolta do homem contra Deus. O ato de uma vontade que, apesar de inclinada para Deus, não tinha sido confirmada na virtude, tendo, portanto, capacidade para fazer uma escolha em contrário. Vejam só que o pecado se originou em um livre ato de revolta contra Deus. Não foi. Não podemos levar para outro lado, pensarmos de outra maneira. Um livre ato de revolta contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Ele tinha essa capacidade para fazer uma escolha em contrário. É o que nós percebemos, nós aprendemos, né? A posse original de tal poder para fazer o contrário parece ser a condição necessária para experiência e desenvolvimento moral. É o que a gente percebe aí nesse meio. No entanto, o exercício deste poder em uma direção pecaminosa nunca vai poder ser explicada com base na razão. Não tem como a razão explicar, já que o pecado é essencialmente irracional. É irracional. O pecado é irracional. O pecado mais simples é um ato irracional, né?
Só peca, vamos dizer, a mentira, o roubo, a morte, né? Todas essas mazelas que estão, que infelizmente compõem a nossa sociedade, né? Compõem o nosso povo, seja no trabalho, seja na própria família, no ambiente social, né? Nós vemos a irracionalidade do pecado agindo. Alguém age e depois instalou. E, meu Deus, que coisa, né? Eu lembro-me de um livro, né, do pastor Jorge Linhares, e aquele livro é A Força do Sexo. E naquele livro, ele fala alguns comentários, e eu vendo uma irracionalidade de alguém que eu não consegui esquecer. Um jogador se não me falha a memória aqui agora, eu estou falando de memória, né? É um jogador do Zaragoza da Espanha, uma senhora fazendo lá os seus exercícios diários, e ele é um jogador de futebol, e ele desceu do carro e agarrou aquela senhora, né? E logo depois ele foi diante das autoridades, e o juiz perguntou a ele o que aconteceu e coisa e tal. Ele realmente assumiu a sua irracionalidade em agir daquela maneira. Então o pecado é irracional. É um ato de arbitrariedade maldosa, do qual o único motivo é o desejo supremo de se afastar de Deus. Né? De se afastar de Deus e tornar um supremo ego, né? Sereis semelhante ao Altíssimo, né? Meu Jesus Cristo, que coisa, né? A opção da queda. Já nos fala o nosso teólogo, pastor Raimundo Ferreira de Oliveira, né? O homem foi feito um agente livre, inteligente. Pena que ele tenha usado da sua opção de escolha exatamente para desobedecer ao mandamento divino. Né? As palavras do nosso amado. Agora vamos para as sagradas, continuar nas Sagradas Escrituras. Gênesis 3:1 vai nos dizer o quê? Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Perguntando, né? Ardilosa, né? Sagaz. A palavra tal como se utiliza aqui não é negativo, e sim positivo. Tudo que Deus fez antes da queda era positivo, era bom, né? Descreve as qualidades como a rapidez de vista, de movimento, a atividade do instinto, de conservação, o que parece adaptação inteligente ao seu redor. Disse a mulher, estamos falando Gênesis 3:1, não é uma fábula. A serpente antes da queda tinha capacidade limitada de expressão. E Eva não se surpreendeu que lhe falasse, né? É assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. A serpente, pelo visto, emprestou suas faculdades a Satanás. Embora não seja mencionado o maligno, dito isso, Satanás falou através da serpente e pôs em dúvida a palavra de Deus. E vejamos, continuando, 3:2 de Gênesis. Acompanhe aí na sua Bíblia. Acompanhe, está escrito aí. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Vejam só. Declara, né, que Satanás dirigiu este ataque contra Eva em lugar de Adão. Usou Eva como um meio para chegar a Adão. Né? Do fruto das árvores do jardim podemos comer. A prova de nossos primeiros foi ordenada por Deus, devido a que o período de prova seria essencial para o seu desenvolvimento espiritual e autodeterminação. Mas, como ele não quis que eles fossem tentados para a sua própria queda, ele não suportava que Satanás os tentasse de uma forma que superasse a capacidade humana deles. Os que são tentados, portanto, podem resistir ao tentador. Podem serem auxiliados
pelo Espírito Santo, né? Neste momento, nessa dificuldade. Gênesis 3,3 diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eva citou o que o Senhor havia dito a respeito da proibição, mas logo adicionou, nem nele tocareis. Nem nele tocareis, né? Vamos continuar o versículo? Acompanhe aí na sua Bíblia. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Declara uma pura e simples negação da palavra de Deus. Como a tinha pregado Deus ao Adão, né? Satanás prega agora a Eva. Jesus chamou Satanás um mentiroso, que provavelmente se refere a este mesmo momento, né? Está lá em João 8,44, quando ele vai dizer, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis fazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vamos para o 3 e 5, continuando nossa caminhada nesse Gênesis 3 e 1, né? Porque Deus sabe que no dia que dele comer, se vos abrirão os olhos, né? Sugere aí o lucro da mais alta sabedoria, né? E como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Em efeito, ele diz, né? Você será Elohim. Foi uma promessa de divindade. Imagine a promessa de divindade. Deus é onisciente, no sentido de que seu conhecimento do mal é profundo, mas não por experiência pessoal. Por sua própria natureza, ele está totalmente separado de tudo que é mal. O conhecimento do mal que Adão e Eva aprenderiam seria por degradação moral, que provocaria a destruição. Embora seja correto desejar ser como Deus, porém só se fizer da maneira correta, e que é por meio da fé em Cristo e o que ele fez na cruz por nós. Aí temos a oportunidade de lutarmos para parecermos com o Senhor. Caminhando para o versículo 6, que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, né? Apresenta aqui a cobiça dos olhos, né? Agradável aos olhos, soberba, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Constitui a queda, né? E deu também ao marido e ele comeu. Refere-se ao fato, pelo visto, Adão foi um observador de todos estes procedimentos. Alguns afirmam que ele comeu do fruto proibido oferecido a ele por amor a ela. Entretanto, ninguém peca por amor. Eva foi seduzida à tentação do engano. Mas Adão não foi enganado. Segundo Timóteo 2,14 vai dizer assim: Adão foi iludido. E Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Né? Em transgressão, vejam só. Segundo 1 Timóteo 2,14. Ele caiu por causa da incredulidade, simplesmente não acreditou no que Deus lhe havia dito a respeito da situação. Né? Vejam só as tentações, né? Nós podemos ver hoje, não me recordo bem do texto aqui agora, mas vai falar das 3 tentações, né? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. O primeiro homem cai e o segundo homem conquista. Glória a Deus. Vamos concluir essa leitura de Gênesis 3, 1 ao 7. Agora vamos ler o versículo 7, já concluindo aqui essa leitura. Abriram-se então os olhos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Abriram-se os olhos de ambos abriram os olhos. Refere-se à consciência da culpa como consequência de seu pecado. Percebendo que estavam nus,
refere-se ao fato de que tinham perdido a luz envolvente da pureza, que anteriormente tinha vestido o seu corpo, né? Aí vai cozeram folhas da figueira, né? Os pecadores vestem-se de moralidade, sacramentos e cerimônias religiosas, mas eles são como um avental de folhas de figueira de Adão, sem valor algum. Sem valor algum. Concluindo aqui esse texto, né, de Gênesis 3, 1 ao 7. Eva. O primeiro indício da queda da humanidade está no fato de Eva ter sido permitido parlamentar, conferenciar, debater, negociar com Satanás. Não era para ter acontecido, né? Assim fazendo, ela foi abrindo seu coração até chegar ao ponto de aceitar a insinuação do adversário e desejar tornar-se igual a Deus, portanto, conhecedora do bem e do mal. Estas atitudes de Eva precederam os 5 passos de degradação que culminaram com a queda. Foi um caminho. Ela começou a trilhar rumo à queda. Estas atitudes de Eva só levavam, vamos dizer, a coroa da criação do Deus Todo-Poderoso rumo à queda. Né? E vemos aí nos 5 passos, né, anotados, podemos ver, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, olhou, primeiro passo. Segundo passo, desejou, está lá, árvore desejável para dar entendimento, está lá no 3 e 6 também. Né? Aí você pode, ou tomou, você tomou do fruto. O 4º passo, comeu, e ele comeu também. Né? E o 5º passo, morreu. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Eu me lembro que o Senhor diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Né? Eles se apartaram a partir de ali. Perderam o privilégio. Né? Perderam aquele privilégio. Agora, uma pergunta, né? Como pôde um Deus justo permitir que o homem fosse tentado? Podemos responder que vemos nesta permissão não tanto um ato de justiça como um de benevolência e por diversas razões. Necessidade da experiência. Né? No parágrafo anterior, vimos que Deus dotou o homem com o poder de escolher, que o capacitou a escolher o contrário da vontade de Deus. Não foi? Nós estudamos no princípio desta lição? E que a posse deste poder parece ser a condição necessária para a experiência e desenvolvimento moral. Vejam só. O homem não foi feito como um autômato que vivesse para a glória de Deus sem ter qualquer escolha a esse respeito. Não era um robô, né? Sua inclinação era para Deus, mas como tinha poder para escolher o contrário, só poderia ver confirmada sua inclinação por escolha deliberada na presença da possibilidade de escolher o contrário. Né? Vemos aí. Concluindo nesse pensamento, a tentação viria, sem dúvida. E cremos que teria tomado substancialmente a mesma forma, mesmo que não tivesse havido Satanás para agir como tentador. Como Satanás e Adão pecaram dentro das melhores circunstâncias possíveis, podemos concluir com igual certeza que a raça humana teria pecado. Eles pecaram nas melhores condições possíveis que a humanidade poderia ter. Né? Não poderia ter uma condição melhor para se manter firme naquele propósito original do Deus Todo-Poderoso. Mas pecaram. A experiência era necessária, apesar de Deus saber de antemão que resultaria na queda. Mas ela revelou sua benevolência na promessa de redenção logo após
a queda. Aí, dentro desse contexto, a necessidade de um tentador, né? Como já vimos, como estudamos a queda dos anjos, Satanás caiu sem qualquer tentação externa. Aquele Isaías que nós estudamos na primeira lição, né? Dizia-se no teu coração que subirei ao céu, cima das estrelas exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Né? Isso é Isaías capítulo 14, versículo 13 em diante. Né? Então, nesses dois versículos de Isaías, vemos o fomento da rebelião e a evolução de Satanás contra Deus. Parece que Lúcifer, enquanto fiel ao Senhor, tinha domínio sobre a terra, que era antes do Adão. Depois de sua queda, ele operava com engano para conseguir que os outros anjos, sob sua persuasão, lhe seguissem sua guerra contra Deus. Né? Ele pecou deliberadamente, instigado por ambição indevida. E como resultado, se tornou o que é. Né? Se tornou o que é. Se o homem tivesse caído sem um tentador, teria originado seu próprio pecado e teria ele mesmo se tornado um Satanás. Isso também revela a benevolência de Deus por deixar uma possibilidade de redenção para o homem. Né? A possibilidade de resistir à tentação, vamos lá, né? Não havia poder na tentação em si para fazer o homem pecar. Ele tanto tinha poder para escolher obedecer a Deus, como a desobedecê-lo. Né? Estava dentro das possibilidades. A simples possibilidade de pecar nunca levou homem algum a cometer pecado. Sem dúvida, resistência deliberada teria sido feito com que Satanás surgisse naquela época, tanto quanto ele foge hoje, como diz Tiago. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, ao plano que ele aprovida, qual é a cruz. Mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Precisamente fazemos isto ao olhar Cristo e o que ele fez por nós na cruz, onde Satanás foi totalmente derrotado, como está lá em Colossenses capítulo 2, versículo de número 14, que vai dizer: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principais e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É o que diz, né? As Sagradas Escrituras. Se a alma for santa, a tentação pode apenas confirmá-la na virtude. É a possibilidade que mostra essa benevolência de Deus.